Bom dia, irmãos. Enquanto a gente vai se organizando aqui. Dizer ao pastor que apaguei sem querer, nem tinha notado que ele tinha escrito no quadro. Tamanho nervosismo, né? A gente vai falar em classe conjunta, é mais difícil do que em classe separada. Oi. Oi. Tá ouvindo? Dá para ouvir? Agora. Amém. Okay. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça aí mesmo onde você se encontra. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque estamos em Tua casa, Senhor. Podemos aprender mais da Tua palavra. E como o pastor já falou, o Senhor já orou a Ti, eu reforço e endosso, Senhor, essa necessidade que temos do Senhor e a necessidade de que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Pai. Eu de mim mesmo nada tenho a dizer, Pai, se não for o Teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque estamos aqui reunidos enquanto, ó Deus, as pessoas nesse período estão em arruaças, em festas da carne, ó Senhor, estão dando, ó Deus, espaço ao libido, ao prazer desenfreado. Nós temos essa felicidade de sermos guardados pelo Senhor e de meditarmos em Tua palavra, Deus, como família. E bem sabemos, Senhor, que a família tem sido solapeada, Pai, tem sido perseguida, a família tem sido alvo de ataques do diabo, ó Deus, mas bem sabemos que o Senhor tem um plano para o Teu povo, para aqueles, ó Deus, que estão guardados na Tua graça, ó Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos esta manhã aprender um pouco mais, Senhor, sobre a família e aprender do Senhor como devemos nos portar diante de dramas familiares. Como devemos, ó Deus, nos portar quando sobrevenha, ó Deus, a nós a luta, a adversidade dentro do próprio lar. Por isso, Senhor, nos ajude a compreender, Senhor, alguns dramas na Tua palavra que servem de exemplo para nós, para que possamos, com sabedoria, dar resposta correta às adversidades que se apresentarão dentro do nosso lar ou em nossa própria família. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Bem, como vocês já bem podem enxergar, irmãos, nosso tema, ele aborda a família, evitando dramas familiares. Existe um texto na palavra de Deus que se encontra em Malaquias 4, capítulo 6, e você pode abrir a sua Bíblia lá. Já deixa esse texto aí em mãos, porque ele vai ser o texto base para a nossa meditação, tal como também será 2 Samuel. Eu gostaria de dizer que esse estudo eu o fiz baseado em 3 livros, né? Um principal deles seria esse aqui, o Drama de Absalão, que é do Caio Fábio, né? O pastor Caio Fábio, que já pertenceu aí à nossa denominação e que escreveu e desenvolveu esse estudo em um período que ele estava muito bem em sua vida com Deus, em sua caminhada cristã, apesar dos fatos que se deram aí no decorrer de sua caminhada cristã. E é um tema corriqueiro, né? A gente pode começar a perceber nos nossos dias que a família ela tem sido realmente atacada. Ficou bom lá em cima, hein? Ele é baseado, esse estudo é baseado em 3 livros. O primeiro deles é o Drama de Absalão, que foi um livro escrito pelo pastor Caio Fábio.
é complicada, que a gente fala, Caio Fábio, ele infelizmente foi um pastor que teve alguns contratempos aí na sua caminhada cristã, né? Então, algumas pessoas não gostam dele, outros gostam, mas aquilo que ele escreveu durante esse período, né, a gente entende que era um período que ele estava aí bem, firme com o Senhor, então não há por que não entendermos que é algo que pode edificar a nossa vida, né? Então, irmãos, a gente vê, olhando hoje para a nossa sociedade, né, nessa pós-modernidade que a gente pode aí chamar, o nosso período que vivemos, que a família ela tem sido alvo de vários ataques, muitos, diversos ataques. Modernidade que tenta incutir na nossa cultura à força determinados costumes, a base da sociedade que é a família sendo desprivilegiada até muitas das vezes pelo governo, por sistemas ligados ao governo, por órgãos ligados ao governo. Então, pensando nisso, eu digo, evitando dramas familiares. Sim, sabendo que a gente vai sofrer situações dentro da família, tal qual essas situações ela pode ser gerada por órgãos de fora, né? Ou também pode acontecer justamente por membros que estão ali dentro da família, que fazem parte da família, né? A gente muitas das vezes é acometido de determinadas circunstâncias que nos surpreendem. E a gente vai frisar bastante a figura de Davi e do seu filho Absalão, onde há ali um drama realmente, se desenvolve uma situação tensa, né, entre um pai e um filho. Então abordaremos aí essa questão familiar, para que a gente possa dar a resposta correta quando nos depararmos com dramas dentro do lar, na família. E o texto, então, em Malaquias, ele diz assim: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Alguém tem uma versão diferente? Pode ler para a gente? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Amém. Nesse período que vivemos, existe uma busca muito grande, ou pode-se dizer assim, uma preocupação muito grande por determinados grupos em buscar uma quebra de maldição, em buscar uma liberalidade espiritual, porque os meus antepassados, em algum momento na história, em determinada circunstância lá atrás, foram pessoas que não serviram a Deus e que fizeram coisas maléficas, e isso repercute hoje na minha vida e na vida dos meus familiares também. Eu não sei se você já ouviu falar neste tema, quebra de maldições. Pessoas muitas das vezes recorrem a determinados sacerdotes, profetas, ou determinados pastores, e ali acredita-se que haverá uma deliberalidade através de um tipo de ministração específica que aquele homem fará sobre aquele indivíduo que está ali buscando essa libertação, e existe essa mística muito grande. Mas a nossa preocupação hoje é justamente com maldições familiares, coisas que estão aí no dia a dia e que muitas das vezes não nos apercebemos em cancelar, em limpar, em cuidar dessas circunstâncias adversas na relação, na tensão que há entre a relação de pais e filhos, irmãos e assim por diante. O texto que acabamos de ler, ele fala que será convertido o coração do pai para o filho, filho para o pai, da mãe para o marido, do marido para a esposa, da esposa para a filha, da filha para o pai. Então, somente quando a gente entender o que é converter os corações para os familiares, é que
entenderemos como lidar com os dramas dentro do lar. Desculpa. Malaquias 4, verso 6. Não dá para enxergar muito bem. De vez em quando, se o irmão puder soltar lá em cima, eu acho que a visibilidade fica um pouco melhor lá, dependendo do momento. Eu quero ler com os irmãos o que consta aqui, talvez os irmãos não consigam visualizar. Esse texto nos fala da condição absoluta e imprescindível para os dramas e maldições da família, para que eles sejam cancelados. Não devemos apenas orar, repreender, não diz apenas que você deve discernir o que houve lá no passado. No entanto, diz-nos a palavra de Deus que é absolutamente importante quanto ao cancelamento dessas maldições, que o coração do pai deve se converter ao seu filho, que o coração do filho se converta ao seu pai, que o coração do marido à mulher e assim vice-versa. Se não houver quebra de ódios, de amargura, gerando por conseguinte reconciliação, encontro, abraço, choro, perdão, expiação, se a cruz de Cristo não for erguida no meio, no centro dos seus vínculos familiares, mais íntimos, mais profundos, se a cruz não for erguida na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha ou dentro do armário de seus filhos, se a cruz não for erguida nas gavetas íntimas, fechadas, lacradas, enclausuradas, cheias de amarguras, guardadas, se a cruz, enfim, não for erguida dentro de sua casa, esteja certo de que você será ferido com maldições. Maldição do ódio, que traz destruição, que mina a vida e arruinam a existência de qualquer pessoa. Sem a cruz, sua família viverá um drama. E é isso que a gente vai ver um pouco na vida de Davi. Um outro livro que eu acabei usando como modelo para esse estudo foi o do Gary Chapman. Ele diz o seguinte nessa citação: todas as pesquisas indicam que a influência mais importante na vida dos filhos vem dos pais. Somente quando os pais se anulam é que a gangue, a turma ou os amigos, ídolos, isso já foi acréscimo meu, assumem um papel de guia. Ou seja, nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, ele deixa claro que os pais são a maior influência e a mais importante na vida dos filhos. Porém, quando os pais se eximem de ter contato com os filhos, seja lá por qualquer circunstância, quem vai ser aquele que vai se aproximar do filho, este também será aquele que vai direcionar o filho na vida. A gente vai se basear em 2 Samuel 13, capítulo 13, até o capítulo 18. A gente não vai ler tudo, mas deixa aberto aí no capítulo 13, que será o capítulo que a gente vai considerar um pouco mais. Deixa aberto, tá bom? A gente já volta e lê. Então, a gente tem uma foto de uma mãe e um filho brigando, né, ou gritando, discutindo. E olha que eles são bem parecidos, né? Os dois com cabelo vermelho, na moda. Antes dessa parte aqui, eu quero falar dessa aqui. Acabei invertendo. Essa ideia de conflitos familiares, ela já foi retratada ou reproduzida
já se tornou tema de preocupação em outros povos ou civilizações também, que não foram os judeus, né, ou os cristãos, como é de comum para nós conhecermos dramas familiares por intermédio da Bíblia. Existe a história de Édipo rei, que é uma espécie de drama familiar que também é contado ali dentro da mitologia grega. A história diz o seguinte, que uma espécie de oráculo, uma espécie de profeta, que é uma linguagem mais comum para a gente, predisse a um rei que o filho dele iria assassiná-lo e iria se casar com a mãe dele. Ele, preocupado com isso, com medo, temendo esse filho, ele manda um soldado, uma pessoa de confiança, pegar aquela criança depois de nascida, levá-la para a mata e se livrar dela. O caçador, ou a pessoa de confiança, o soldado, leva aquela criança até a mata, até uma localidade afastada, mas ele tem dó da criança, ele tem pena daquela criança, não mata a criança. O deixa pendurado pelos pés, e um dos seus pés até fica inchado. Uma pessoa passa ali, vê o choro da criança, o pega e cria essa criança. Essa pessoa que cria essa criança também tem posses, é uma pessoa de condições, dá a ele um lar, uma família. E o Édipo, depois de um tempo, diz a história que ele sai, depois de adulto, da sua família, e ele vai até a cidade onde a cidade onde os pais dele viviam, né? E sem saber de nada, ele encontra o seu pai no meio do caminho, que era um rei, e vindo com a carruagem, de maneira abrupta, queria passar, ele lutou com os soldados do pai e matou o pai. Matou os soldados e matou o pai. Depois ele se encaminha em direção à cidade, chegando lá se apaixona pela mãe, sem saber. E aí no final das contas a história é revelada, ele fica sabendo que se cumprira aquela predição, aquilo que havia dito o oráculo. Isso é uma história, tá, irmãos? Não quer dizer que aconteceu, é um mito, é uma historinha, para dizer que os gregos já se preocupavam com o drama dentro da família, com situações dentro da família que fogem o controle. Eu não sei se você já lidou com alguma situação assim desse tipo. Mas precisamos estar preparados. Porque nós vamos ver que Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem cuja índole muitos exaltam e falam, nossa, mas por que ele fez isso? Por que ele caiu com Betseba? Mas poucos param para ver a negligência dele familiar. E aí muitos inflam o peito e dizem assim, eu queria ser como Davi. Eu não queria ser como Davi. Eu queria discernir como Davi discernia a capacidade que ele tinha de dar resposta a Deus quando ele estava mediante o pecado. Isso é uma parte linda de Davi. Quando ele se quebranta e ele tem essa condição de perceber bem o seu pecado, autoanalisar-se e de dar a resposta correta para Deus, se convertendo e então se arrependendo. Mas como um pai de família, nós vamos ver que ele foi muito negligente, que ele deixou muito a desejar. É engraçado porque a gente vê poucas pessoas dizendo assim, pastor, eu queria ser como Daniel, orar 3 vezes por dia, jejuar, mas as pessoas se familiarizam muito com Davi, justamente porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com o pecado, e a gente sabe que Davi tinha essa percepção, a Bíblia fala da chave de Davi, uma chavezinha que talvez ele conhecia ali o segredo de como realmente estar diante de Deus humilhado, quebrantado e assim consecutivamente receber esse perdão de Deus. Mas eu vejo poucos jovens, isso é
bem característico de jovem. Quero louvar como Davi, ser como o rei Davi, né? Dançar como o rei Davi dançou, tem até uma musiquinha, cantar como o rei Davi cantou. Mas poucos dizem assim, eu quero ser como Daniel. Se tiver de não me prostrar perante a estátua do rei, eu não me prostrarei. Orar 3 vezes ao dia, fazer jejuns, ficar ali em perseverança, né? São características diferentes. Não, eu estou advogada, eu não estou me perdendo essa ideia, mas acho que a gente é levado a pensar assim, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Talvez seja isso. Justamente, mas é o que eu acabei de falar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, o fato de ele ser um homem segundo o coração de Deus não o eximiu de falhar ou de negligenciar coisas importantíssimas que servem de modelo. Não deixou de ser. Só que alguns modelos de Davi não são bem aproveitados para nós hoje. Em que sentido? Como família, como rei, ele foi excelente. Mas como pai de família, Davi negligenciou seus filhos. E tanto é que a família dele se desfez. Ainda falando aqui desses conflitos familiares, né, existe um mito chamado mito de Medeia, que foi também absorvido ali pelos gregos, mas seriam de povos mais, acho que persas, coisa do tipo, porque ela era dessa região persa. O mito de Medeia fala de uma mulher que ela era uma espécie de feiticeira em uma determinada cidade, e um homem chamado Jaazão chega até aquela cidade para buscar o velossímil de ouro, que era uma espécie de manto sagrado que dava poderes especiais ao homem. E ela se envolve com o Jaazão, se apaixona por ele e ajuda ele a vencer determinadas batalhas para ele conseguir esse manto, porque ele precisava voltar ao país dele com esse manto, para então ele herdar o reino que era dele de direito. Tudo bem. Medeia faz porções, mata pessoas para que Jaazão consiga atingir o seu objetivo, atingir o seu alvo. E ela não mede esforços por isso. Ela se entrega de tal modo a essa paixão, não mede esforços por isso. E diz que, num desses momentos, ele mata o próprio tio, ou ela ajuda a matar o tio dele, que era a pessoa que estava no reino momentaneamente, para que depois ele assumisse. O povo da cidade se enfureceu contra os dois e eles fugiram para uma outra cidade. Chegando numa outra cidade, Jaazão se apaixona pela filha do rei daquela cidade. Ora, Jaazão tinha 2 filhos com Medeia. Medeia, enfurecida, assassina os 2 filhos para se vingar de Jaazão. Os conflitos familiares, eles estão presentes nas mais diversas culturas, sejam lá atrás, seja hoje, em nossa atualidade. É engraçado porque, buscando informações, imagens, fotos para compor esse slide, eu vi algumas figuras que me fizeram lembrar que o que acontecia aqui tem acontecido hoje também. Nesse período e hoje. Se eu falar aqui Susana Richthofen, vocês vão lembrar. Foi uma moça que, junto com o namorado, acabou ali por tramar a morte dos pais. Cravinhos, os irmãos Cravinhos. O Gil Rugai. Os irmãos lembram, né? O caso dos 3 gêmeos que foram assassinados pelos pais. Então, irmãos, olhem os tempos em que vivemos. E diga-me se a família não tem sido alvo de ataques terríveis.
não vem ao caso e eu não iria fazer isso, mas você faz uma busca na internet de casos como esse, a gente acaba esquecendo. A mídia solta e depois se perde, mas você vê coisas horríveis, terríveis, pais praticando com filhos, contra filhos, filhos contra pais e assim sucessivamente. Em Mateus 10, 21 diz assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Isso já está em Lucas 12, 53. É claro que aqui tem uma situação específica por trás desses versículos. As boas intenções não são o suficiente para evitarmos o drama familiar. Continue deixando aberto aí em 2 Samuel 13. A gente vai lendo versos específicos, porque esse estudo de cerne do 13 é o capítulo 18, tá bom? Você vai observar Davi, quando ele vai batizar os seus filhos, quando os seus filhos nascem, Davi ele tinha bons sentimentos para com os seus filhos. Ele desejava coisas boas para os seus filhos. Não é que a negligência de Davi no seu lar fosse uma coisa deliberada. Ele disse: eu quero ser negligente aos meus filhos. Não, foi uma falta de observância realmente. Foi um vacilo da parte de Davi, né, de não observar determinadas dicas, ou ele não conseguiu fazer uma leitura daquilo que estava acontecendo, talvez por ser um homem muito ocupado, talvez por ser uma pessoa muito preocupada com o trabalho, talvez por ser uma pessoa muito aplicada às coisas do reino, que não tinha tempo, talvez por ser um pai que dissesse assim: olha, meus filhos têm de tudo, eles têm riquezas, eles têm bens, tudo que eles precisarem, eles têm, graças a Deus, eu sou rei, e como rei não falta nada para eles. Mas Davi esqueceu do mais importante, é do estar junto, é do andar próximo, é do caminhar, é do dividir afagos, é dividir broncas, é do confronto que muitas das vezes falta dos pais para com os filhos. E note você então que ele vai batizando seus filhos. Olha lá, um dos filhos dele se chama Adonias. Adonias significa aquele que pertence a Adonai, aquele que pertence ao Senhor. Note que ele tem um filho e diz por meio do nome desse filho que este é de Deus, pertence a Deus. Adonias lá na frente, nós vamos ver que ele odeia os seus familiares. Ele luta contra Salomão, ele disputa com Salomão o direito ao reino. E tenta matar Salomão. Salomão, que significa pacífico, acaba por matar Adonias, lá na frente. Absalão ou Absalom, que significa o pai da paz, este mata Aminon. Aminon, que em hebraico quer dizer fiel, ele comete um incesto com a sua irmã chamada Tamar. Por sua vez, Tamar significa palmeirinha, plantinha frágil. Esse é o quadro da família de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia discernir bem como dar o prognóstico para o pecado. Diagnosticava e prognóstico. Ele conseguia chegar para Deus e quebrantar-se e tocar o coração de Deus como ninguém. Salmo 51 é bem a prova disso. Mas Davi como pai, Davi como marido, como alguém que era o cabeça do lar, se tornou alguém negligente.
Então a gente pode discernir através dos nomes que ele colocou nos filhos, que era comum na antiguidade que os nomes que eram adotados, né, significasse a intenção que o pai tinha para com aquele filho. Um nome não era colocado simplesmente por colocar. Havia uma preocupação que a criança reproduzisse aquela característica que o nome dava a ela. Esse era fiel, esse pertencia a Deus. Então o desejo do pai, o desejo de Davi, era que os filhos fossem tudo isso. Mas faltou a Davi estar mais próximo dos filhos, para que isso realmente se tornasse verdadeiro na vida deles. Então não basta a gente ter apenas boas intenções, irmãos, para com os filhos. Nós precisamos investir na relação. Para com o esposo, para com a esposa, é preciso investir na relação. A gente vive em um mundo pós-moderno e onde as informações elas correm rápido, a internet, né, é a maior conquista aí desse período, dessa pós-modernidade, onde tudo é muito rápido, WhatsApp, Facebook, e assim vai, entre outros. E as relações também estão tomando essa mesma proporção de velocidade, de emergencialismo. Então oi, pai, tudo bem? Oi, tudo bem, tchau, vou embora. Oi, mãe, pai, oi, tudo bem, filho? Oi, estou indo trabalhar. Reunião de escola. Não posso estar presente. Eu corro muito. E é difícil a gente lidar com isso, com essa falta de tempo, porque temos necessidades básicas. Porque é o fato de termos nosso tempo preenchido que traz para dentro do lar mantimentos, água, luz, aluguel. Mas, de alguma forma, irmãos, é importante buscarmos escape para essa prisão que a gente se coloca pela necessidade. Mas ter momentos com os filhos. É imprescindível que nos relacionemos com os filhos, para que não venha aí o inimigo das nossas almas, usando o intermédio de amigos, ídolos, e roubem os nossos filhos e eles deixem de ser aquilo que eles realmente deveriam ser, ou que desejamos que eles são. Você pode ganhar o mundo inteiro, perder o seu filho. Não vale a pena correr esse risco. Não vale a pena. Deixa eu ver aqui, certo. Imagine então Davi quando ele vê aquele pequeno neném, Absalão, que é o ponto de maior tensão aí dessa relação. As realizações que ele esperava que aquela criança trouxesse. Davi conquistou o reino à espada, foi muita luta, ele foi um homem guerreiro, um homem de conquistas. E agora ele coloca o nome daquele filho, dizendo, olha, esse aqui vai ser o pai da paz. Esse filho meu aqui, talvez, olha, ele talvez seja o rei, seja o pacífico, aquele que vai compor o reino, que vai dar legitimidade ao povo de Israel como um homem de paz, como um homem diplomático, que vai tratar as tensões com outros povos de maneira pacífica. Você começa a tentar imaginar Davi desejando isso para os seus filhos. E é lindo. Quem sabe Davi imaginou que ele seria realmente até o seu sucessor, o agregador de Israel, o homem cuja unção repousaria.
ele nunca imaginou que esse filho iria traí-lo, gerando um golpe de Estado, a fim de destronar o próprio pai do poder. Ninguém põe um nome assim num filho, sabendo que este filho trará vergonha nacional e a desgraça ao seu pai. Davi queria o melhor para Absalão, e por isso ele colocou esse nome. Conquanto Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos filhos, ele, no entanto, não era capaz de transformar suas boas intenções em investimento de vida na existência dos filhos. Sonhou o melhor. Sonhou e desejou o melhor para esses filhos. Porém, ele não foi capaz de investir vida na vida dos filhos. O retrato da família dele deixa isso claro. Foi uma fatalidade. Não, isso aí aconteceu por um acaso. Que acaso terrível. Que acaso terrível. O irmão mata o outro comete incesto, esse mata o que comete incesto, usurpa o reino do pai, se deita com as concubinas do pai em praça pública, para que a vergonha do pai fosse ali exposta. Você acha realmente que isso foi a casualidade? Davi foi negligente, infelizmente. E o exemplo dele serve para que nós entendamos que a única perfeição plena e absoluta só existe realmente na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E graças a Deus por isso. Porque senão Davi seria mais do que um homem segundo o coração de Deus. Seria um homem perfeito. E ele não chega a essa condição, porque realmente só o nosso Senhor é esse modelo de perfeição para as nossas vidas. O que é lindo na palavra de Deus, e tanto quanto livro, quanto revelação de Deus, como palavra de Deus, só as Escrituras, né? A gente vê tensões e dramas que servem para a gente hoje, tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Você observar coisas negativas que aconteceram com homens de Deus na palavra de Deus, servem de modelo para hoje nós não cometermos os mesmos erros. Tanto quanto coisas boas, proezas, coisas maravilhosas que homens de Deus realizaram nela, servem de modelo, de molde, para também nos portarmos da mesma forma. E Davi, então, ele passa para a gente uma mensagem diferenciada quanto à sua administração dentro da casa, nos ajudando, então, a perceber que o secularismo e a falta de tempo ocasionará para nós consequências terríveis dentro do lar. E de alguma forma, irmãos, em nome de Cristo Jesus, precisamos achar tempo para influenciar os nossos filhos, para influenciar os nossos familiares. A minha pequenininha, não podia deixar de falar dela. Todo dia eu ligo para ela. Às vezes eu não consigo chegar em casa e ela está acordada por causa do trabalho e faculdade, mas todo dia eu falo com ela no telefone, no mínimo, pelo menos isso. E converso. E todo dia que eu a vejo, eu pergunto como foi a escola, o que você fez na escolinha. Você pintou? Ela, pintei. Brincou? Brinquei. Pulou? Pulei. Precisamos interagir com os nossos filhos. Quando colocamos o nome dela Isabela, eu coloquei como Davi colocou, pensando no melhor para os filhos. O nome dela significa profeta de Deus. E eu pensei assim comigo mesmo: Senhor, eu quero que a minha filha vá mais longe do que eu na caminhada cristã. Eu tenho sonhos para com o Senhor. Eu tenho sonhos no serviço do Senhor.
mas eu tenho limitações. E o que eu puder fazer para que essa menina vá mais longe, eu farei. Ela é tua, ela é do Senhor. Esse é o meu desejo. E eu vou lutar para que isso se cumpra. E para que isso se cumpra, eu preciso gastar tempo. Eu preciso investir. Imagina Davi sonhando com seus filhos. Ele sonhava. Mas ele não foi sábio em gastar tempo, em investir vida na vida dos filhos. Assim como você sonha com os seus filhos, desejando que eles sejam desejando que eles se transformem em profissionais em determinadas áreas, que ele conquiste determinadas coisas. Você tem esses desejos. Assim como eu olho para ela e falo, Senhor, eu queria que ela se tornasse uma médica, e fosse uma médica sem fronteiras, que ela fosse para o campo, ajudando pessoas, e fazendo... Minha esposa às vezes olha assim para mim, ela fala, você é doido. Que pai em sã consciência consegue sonhar, né, ou desejar que sua filha se torne uma missionária, uma médica missionária nas nações? Eu sonho isso, assim, eu olho para ela e desejo isso, porque eu sei que o melhor está com o Senhor. E quando nós entendemos que o melhor é estar com o Senhor, a gente não mede esforços, irmãos. A gente cria meios, a gente cria ocasiões, tempos, para estabelecer a relação. Porque se nós não estabelecermos essa relação de confiança, de proximidade, alguém vai estabelecer. E talvez esse alguém irá roubar o melhor dos nossos filhos, o melhor da relação. O mundo está aí, irmãos. Assim como a velocidade das informações vão aí a milhão, as relações também vão a milhão. E os meios pelos quais os nossos filhos são seduzidos a deixarem de servir ao Senhor, também vai na mesma velocidade. Vivemos uma época de imediatismo, praticidade, velocidade, eficiência na comunicação. As relações têm se tornado um lema também. Isso se torna um lema. Precisa ser tudo rápido. Você está na empresa, é aquela velocidade, rápido, faz isso, manda aquele e-mail, vai, corre. Objetivos, conquista. A gente tem que atingir metas. Você é cobrado de tudo quanto é forma. Imagina Davi no reino. Um reino que acabou de se estabelecer, que foi a fio de espada conquistado, lutando contra filisteus. Imagina o tanto de problema que este homem não teve. Você pode imaginar? Às vezes a gente precisa delegar, né? Talvez faltou aí a Davi essas pessoas de confiança que ele pudesse delegar um pouco mais aquilo que não era tão importante e cumprir aquilo que era importante. Só que Davi faz o contrário. Ele delega o cuidado da família para outros. E o cuidado do reino ele fala, não, deixa que aqui eu cuido. E ele deveria ter feito o oposto. Eu vou dividir mais as responsabilidades no reino para que eu possa ter mais tempo no lar, na família. É engraçado quando a gente lê o livro de Salmos, especialmente aqueles compostos por Davi, a gente descobre o quão estressado ele era. A tensão dos Salmos de Davi, a dor, o clamor da alma de Davi, compostos ali nos Salmos, nos apresenta muitas das vezes um homem que vivia em momentos de aflições, que vivia em momentos de perseguições, que vivia uma tensão na sua vida, na sua particularidade muito grande. E a vida de Davi realmente é assim. Cheia de conquistas, cheia de vitórias, mas com muitas derrotas, com muitas batalhas perdidas. Mas é claro que em Cristo Jesus, a nossa vitória, no final, será garantida. Quem são nossos filhos? Não há tempo para
se relacionar com eles? É uma pergunta. Os conhecemos? Davi teve com as suas mulheres e concubinas mais de 20 filhos. Alguém, por gentileza, abre aí em 2 Samuel 3, 2 a 5. Pode ler. Será que alguém me consegue água, por gentileza? Tem aqui, pastor? Oh, obrigado. Em Hebron nasceram filhos a Davi. Primogênito foi Amon, Jairoá, Elita, o segundo foi Eliab, da Abigail, viúva de Nabal. Terceiro, Absalão, Salmai, rei de Jesus. Quarto, Adonias, Cefatias e Abital. Sexto, Terão e Egá, mulher e Davi. Estes nasceram a Davi e Egá. Amém. Se você quiser ver um pouco mais sobre os filhos de Davi, você vai perceber aí no capítulo 5, 13 e 16 também. Davi teve por volta aí de 20 filhos ou mais. Acredite ou entenda você que os filhos que eram trazido à vida aí com concubinas, né? Os filhos que eram gerados com concubinas, nem sempre eram citados, tá? Porque não eram herdeiros aí direto da monarquia, né? Ali do seu reinado, né? Então eram filhos que, sim, eram príncipes secundários, pode-se assim dizer. Agora que nós estamos exatamente falando sobre Davi e os seus filhos, vamos ler o que aconteceu ali no capítulo 13 de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 13. O incesto de Amon. Diz assim então a palavra do Senhor. Vamos ler no alternado? Eu leio um versículo inicial e os irmãos podem ir lendo, aquele que sentiu o desejo então de ler. A gente vai ler então até o verso 15, do 1 ao 15. 2 Samuel, capítulo 13, do 1 ao 15. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível fazer-lhe coisa alguma. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa
Fazei retirar a todos da minha presença. Todos se retiraram. Então disse faze a comida cama e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, nos levou a mão seu irmão. Quando nos oferecia para que comesse, pegou-a e disse: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque eu não faço assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, e não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela disse. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentia por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te embora. Então está aqui o quadro. Uma situação bem complicada, né, irmãos? Um quadro bem feio. Eu entendo que, a partir desse primeiro momento, Davi ali já foi um pouco desapercebido. Eu fico com medo de chamar Davi de algum nome um pouco mais pesado e os irmãos não gostarem, porque tem essa coisa, um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. É como a irmã falou, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo falhado como falhou. Então, Davi foi um pouco ingênuo, vamos usar essa palavra. Pai, quero comer um bolinho, estou meio doente. Foi lá visitar o filho. Manda minha irmã vir aqui, fazer um bolinho para mim, que ela sabe, especial. Você tem um monte de empregados no reino. O cara tem o seu próprio palácio, sua própria casa, sua própria mansão, com os seus empregados. Por que que ele vai querer justamente o bolinho da irmã? Que amor! Mas Sandy Júnior, né? Que eu lembro que quando a Sandy e o Júnior eram dupla e as pessoas ficavam induzindo coisas. Eles são tão... Não, havia uma amizade ali. A gente pode dizer aí que Tamar e Amnon por Tamar havia aí essa obsessão, esse desejo, despertou-se nele um desejo pela irmã. Não era só uma amizade, um companheirismo de irmãos. Note você que o próprio amigo no texto fala por que se aflige você, e você emagrece, aí você fica com cara de adoecido. Por quê? Ora, possui ali a Tamar, cria um meio. E essa pessoa, olha como é ruim estarmos cercados de pessoas ímpias, né? Porque o conselho vai ser sempre negativo. E Amnon, cercado por maus conselheiros, talvez porque o pai não estivesse tão próximo na vida dele a fim de incutir princípios nele, dá ouvidos a esse amigo e comete... Só existe o pai. Porque mães eram tantas. Uhum. E aí, é uma coisa importante, irmãs. Você levantou aí, é bom a gente citar isso. Alguém pode ser bom pai, sendo pai de 20 filhos? Olha, se for, é um milagre. É um milagre. Né? Realmente, tem pessoas que se sobressaíram. Mas no caso de Davi, Hoje
2, 1, imagine 20, né? Primeiro toque, né? Temos que acelerar. Segundo já? Jesus. Então, irmãos, a gente vai ter que dividir esse estudo aqui em partes, em outro momento, para a gente terminar. Então, imagine você, então, vamos lá para não demorar. Davi, com tantos filhos, ele foi negligência, ele não conheceu bem os seus filhos e deixou que situações como essa chegassem até a sua casa. Existiam 3 proibições de um rei, ou no legado de um rei, que se encontra em Deuteronômio 14, 17. O rei não deveria multiplicar para si cavalos, mulheres, nem devia aumentar muito o seu tesouro de prata e ouro. Conquanto a cavalos e tesouros, Davi pode ser fiel, mas no que diz respeito a mulheres, esse não resistiu. Sua paixão sexual não se satisfez com um harém cheio de mulheres, e mesmo tendo muitas concubinas, seu desejo cresceu e crescia ainda mais. A advertência era clara: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Deuteronômio 14, 17. Davi sempre semeou na carne, mas parece que nunca teve consciência de que um dia suas sementes iriam brotar. Ele não sabia que o sofrimento da colheita anularia o prazer do plantio. Não contava que ervas daninhas consumiriam a sua alma. Gálatas 6:8 fala sobre isso. E se você quiser entender um pouco mais sobre essas 3 proibições de um rei, conselho dado a Moisés, dito ali em Deuteronômio, quando o povo começava a entrar na terra, é o capítulo 17, do 14 ao 17. Bom, vamos pular aqui. Absalão, ele era um rapaz bonito. Ele era um rapaz com características invejáveis. O cabelo dele era pesado em ouro. Diz que o cabelo de Absalão era enorme, era bonito, e o seu peso era em ouro, e brilhava como o sol. Absalão certamente utilizava-se desses recursos estéticos, né, de beleza, da sua moda ali, do seu ambiente, para se valer perante os súditos, o palácio. E quando ele vê essa situação acontecendo com a sua irmã, ele toma a sua irmã, leva para a sua casa e fica cuidando da sua irmã. Davi não chama a irmã, Davi não chama Amnon, Davi não confronta os seus filhos. Amnon, ele vai para o campo viver distante do reino. Absalão fica 2 anos esperando uma resposta do pai para tratar esse assunto. E o pai não trata. Até então que Absalão, ele trama a morte do seu irmão Amnon. E era conhecido no reino, era conhecido no palácio, que Absalão detestava Amnon e que ele tramaria a morte dele em algum momento. Absalão tinha tudo, só o que ele não tinha era um pai, e o que ele queria era um pai que confrontasse, um pai que chamasse a atenção, um pai que lidasse com os problemas da casa de uma forma sábia, de uma forma madura, e que resolvesse os problemas, que não terceirizasse os problemas, que não deixasse os problemas se resolver por si próprio, porque isso lá na frente iria com certeza se tornar em uma bola de neve, em algo pior. Sucesso no palácio e fracasso no lar. Davi, então, ele teve êxito em vários lugares, constituindo nação, constituindo cidades. A gente pode ver que ele estabeleceu o rei e governava muito bem. Porém, ele não conseguiu reproduzir isso dentro do seu lar. Absalão, então, ele trama a morte de Amnon, leva ele para o campo, pede ao pai, diz: pai, eu quero dar uma festa aos meus irmãos, deixa eu ir com meus irmãos, deixa eu levar Amnon para uma festa. Mas por quê? Eu quero caçar, eu quero me divertir com meu irmão. E Davi ficou cismado.
Mas Davi falou, mas por que só Amnon? Ele sabia que Absalão queria se vingar de Amnon. Ele fala, leva todos os irmãos. Aí Absalão falou, tá bom, então eu vou levar todos os irmãos. Davi pensava que, indo todos os irmãos, Absalão não faria nada contra Amnon. Engano dele. Absalão pega ali os seus servos, se desvincula dos outros irmãos, cria um momento onde ele ataca Amnon, e Amnon então é assassinado. Então agora a gente já tem uma filha que foi abusada por um irmão, e esse filho que abusou da irmã, assassinado. Harém repleto e o coração vazio. Todos esses foram os filhos de Davi, além do que teve com as suas concubinas. A gente já considerou essa parte aí. Davi se preocupou muito com mulheres, mas é engraçado porque Davi não tem uma paixão como Salomão. Você vê Salomão escrevendo sobre a amada dele, tendo uma paixão verdadeira. Já Davi, você não vê Davi fazendo um salmo sequer para uma esposa dele, ou para qualquer que seja das esposas dele. Parou para perceber isso? Lindos para o Senhor, maravilhosos. Nenhum ele se refere a alguma das esposas dele. Então note você que Davi era um homem realmente angustiado dentro de lá. Talvez porque a sua primeira esposa, Mical, que havia sido prometida pelo rei Saul, talvez a paixão dele, em um determinado momento, quando o rei Saul perseguia a Davi, fez com que ela se casasse com outro homem. Ela foi de outro homem. Enfim, depois ela mesma foi, em um momento quando ela zombou de Davi, Davi a repreendeu, né, e ela ficou ali infértil. Enfim, a tensão na vida sentimental de Davi também era muito grande. E isso, claro, iria reverberar nos filhos, porque ele tinha mulheres para satisfazer ali talvez do seu desejo sexual, do seu ímpeto sexual, e não eram poucas mulheres, 4 aí, e mais as concubinas, né? Mas faltou-lhe realmente uma grande paixão. Foi algo que ele aparentemente não teve. O exemplo ele é refletido nos filhos. O livro de Provérbios ele adverte assim aos pais: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. O que a Bíblia está dizendo é que instruir o filho é dever dos pais, que se logo cedo seus pais traçarem uma disciplina sólida para a sua vida, eles estarão alicerçando até na velhice, ou se que não houver cuidados quanto a isso, na velhice eles estarão perdidos. Davi foi um grande guerreiro, mas vacilou demais na atenção e disciplina de seus filhos, e viu a si mesmo em cada um deles lá na frente. O lamentável silêncio do rei. E justamente nessa parte aqui a gente trata dessa parte do ódio que foi crescendo em Absalão, porque o rei se manteve em silêncio. E esse silêncio levou Absalão a punir o malfeitor, que houvera feito aquilo com a sua irmã, a ponto de matar aquele irmão. E é engraçado porque Absalão também, depois de ter matado o irmão, ele se retira e vai viver distante. E ele vai viver com o seu avô. Avô esse que detestava a Davi. Então imagina as caraminholas que foram sendo colocadas ainda mais na cabeça de Davi. Porque esse avô, ele achava que Davi não tinha dado à filha dele a atenção que ela deveria. Ela não foi tratada como merecia por Davi. E ele começa então a insurgir para Absalão conselhos negativos. Não o pai, não o pai de Davi, foi com um genro. Ele foi morar. Deixa eu ver aqui o nome do genro exatamente. Talmai. Ele foi morar com Talmai. E esse Talmai, ele começa então a introduzir coisas, sentimentos ainda mais negativos na cabeça de Absalão. Então Davi vai deixando que as coisas vão acontecendo, e vão deixando que
as coisas se consertem por ela mesma. E aí a coisa vai ficando cada vez mais feia. Esse avô, assim como o outro que era o esposo que era o pai de Betseba, também odiava a Davi e aconselhou que Absalão se deitasse em praça pública com as concubinas de Davi. O que Davi havia feito em segredo com a filha dele e havia destruído o nome da família dele, havia destruído o casamento da filha dele, ele aconselhou que Absalão fizesse isso em praça pública, perante todos. Absalão começa a se juntar ou a se aproximar de pessoas que o apoiariam a usurpar o reino, e ele fica próximo até de uma pessoa, de uma espécie de líder em Israel, que era um homem que traía um familiar de Joabe, que era o capitão de Davi. E ele chama esse homem para fazer parte aí desse levante contra o rei, e isso enfurece também Joabe. É engraçado porque Davi, quando ele chega a Joabe, né, na guerra, ele pede para que não seja feito nada ao menino. Mas Joabe não obedece. Ele mata. Absalão está fugindo na guerra sobre um cavalo. Seu cabelo, por ser esse cabelo grande que ele tinha e belo, o faz ficar preso em uma árvore pendurado. Então Joabe vai ali e mata a Absalão. A Bíblia fala que Davi rasga as suas roupas, ele chora, ele lamenta, ele grunhe, ele geme, ele fala: Absalão, meu filho, Absalão, 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 meu filho, Absalão. O tempo de dizer meu filho havia acabado. Davi não aproveitou no momento certo em que deveria ter aproveitado para investir na vida do seu filho. Por isso, agora era tarde demais. Irmãos, que não se torne tarde em nossa vida a nossa relação com os nossos filhos. Que não percamos tempo em aprender com o drama familiar de Davi, para que quando tivermos dramas familiares em nosso lar, nós não fechemos os olhos para essas circunstâncias. Não deixamos para amanhã o que pode ser tratado hoje. Que não terceirizamos para outros cuidarem disso. Eu vou deixar essa responsabilidade na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical vai educar meus filhos. A responsabilidade é tão somente sua. Se você lá na frente não quer chorar dizendo Absalão, Absalão, meu filho Absalão, assuma a sua responsabilidade. Assumamos a nossa responsabilidade de pais. Se você não quer que a Xuxa eduque o seu filho, a TV eduque o seu filho, ensine o que é errado, a internet eduque o seu filho, ensine o que é errado, amigos, ídolos ensinem o que é errado, faça você a sua parte de educar os seus filhos. É claro que você não vai estar no controle de todas as coisas, e dramas familiares irão acontecer na sua família, mas qual é a resposta que você vai dar a este drama familiar? É fugir? É abrir mão dos filhos? É fechar o olho? É abrir mão do casamento? É abrir mão da esposa? É abrir mão do marido? Qual é a resposta que você tem dado aos dramas familiares que você passa, que nós passamos? Essa responsabilidade é intransferível. O filho é seu, a filha é sua. A alma deles vai ser cobrada de você. Escola, igreja, orientadores, atividades intelectuais, recreatividade, são recursos para a educação e administração do tempo da criança. Mas a responsabilidade é sua. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, poder pagar curso disso para o filho, preencher de atividades, vai em natação, tem filho que faz karatê, tem filho que faz inglês, faz espanhol, também faz francês, faz aula de violão, e vê o pai muito mal às vezes no final de semana. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o seu filho, perder a sua casa? Precisamos aprender a confrontar nossos filhos com a verdade, porque assim nós ganharemos
o nosso filho. Uma outra lição, tem pai que é cego. Davi vencia gigantes, mas não sabia confrontar seus filhos olho no olho. Ele não sabia. Filhos não querem amor fácil. Não querem que você faça de contas que o pecado não é pecado. Não querem que você alise a cabeça dele. Como se nada tivesse acontecido. Filhos gostam da verdade. É engraçado porque minha filha, às vezes, ela pede para ser corrigida. Eu noto isso. Eu digo, olha só. A gente fala, mas parece que eles pedem para ser corrigidos. Eles querem aquilo. É claro que você não pode, né, perder aí a sensibilidade, a responsabilidade. Eles gostam da integridade, da sinceridade, gostam de olho nos olhos, gostam de perdão sério, eles gostam de ver um pai ou uma mãe que não vem de barato os princípios de Deus na vida. E aí, para finalizar, não devemos permitir que o ímpio se aproxime de nossos filhos, eles inflamem o coração. O ímpio atenta para o lábio do iníquo, o mentiroso inclina o ouvido à língua maligna. Provérbios 17, 4. Aitofel, né, com os conselhos, anulam qualquer possibilidade da reconciliação entre Davi e Absalão, que é justamente esse homem que era o pai de Betseba, e fala para ele deitar-se com ela, romper realmente, deitar-se com as concubinas de Davi e romper completamente qualquer possibilidade de reconciliação. É isso que o diabo muitas das vezes faz na família. É tentar levar a família a viver dramas onde se rompam qualquer laços, onde se rompam qualquer ligação. O fim de Davi é trágico. Em 1 Reis 1, 3 e 4, a gente não vai ler, nos Salmos também 68, 6, a gente vê aí que Davi, ele acaba o final da vida dele com uma jovem, velho, doente numa cama, sendo aquecido por uma jovem. Faltou para ele um braço amigo e acolhedor. Faltou para ele até os braços de uma esposa. Ele acabou ou teve o seu fim de uma maneira bem triste, solitário e sozinho, porque priorizou aquilo que não era importante. 10 mandamentos, né, ou 12 mandamentos no filho não se torne um marginal. A gente não vai ler isso aí, mas provavelmente você já conhece isso aí por senso comum. Então observamos, esse é o último, tá, irmão? Podemos nos tornar pessoas de sucesso e ao mesmo tempo péssimos administradores de nossos lares. O que vimos no drama de Davi está refletido em nossa sociedade e infelizmente é realidade em muitos lares cristãos. Não precisamos pagar o preço pago por Davi. Ainda podemos resgatar nossos familiares. Deus com certeza está falando aos nossos corações. Em Lucas 1,17, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E aqui nós terminamos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que esse dilema e drama da vida de Davi sirva para nós como modelo. Modelo que fugimos. Modelo que não iremos repetir e que tentaremos de toda forma ser presente na vida dos filhos, na família, para que não venhamos a perder os nossos filhos, os nossos familiares. Deus abençoe a todos.